Olá, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje vamos estudar um artigo que é uma mensagem do Espírito La Fontaine e que está na Revista Espírita de junho de 1863, cujo título é Conhecer-se a si mesmo. E para conhecermos a nós mesmos, né, estão aqui comigo os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. O Rocha, forte, a pedra, o homem. Vamos lá, Sônia, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, tudo bem? Olá, Felipe, olá, nossos ouvintes. Aqui estamos novamente para participar e construir em conjunto todo esse trabalho, essa informação, este ensinamento que é trazido lá na Revista Espírita, sempre recordando para todas as pessoas que não tiverem a possibilidade de consultarem o livro, não é, da Revista Espírita, ou, assim, em papel, em documento, ele está disponível, as revistas espíritas, em todas as suas edições, estão disponíveis lá no site da Federação Espírita Brasileira, feb.net, e então vocês podem baixar gratuitamente todos os números das revistas espíritas e assim lerem na íntegra todos os artigos. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente, compartilhando com vocês, compartilhando com o Eduardo e com o Felipe. E nós temos uma grande surpresa para a próxima semana, que nós não vamos dar um spoiler agora. Olá, Felipe. Olá, Sônia. Olá, Dudu. Olá, os amigos que estão nos acompanhando de casa. Mais uma vez estamos reunidos aqui, né, para falar desse assunto tão gostoso que é a Revista Espírita e desses temas que elas nos trazem. Espero que a gente possa fazer boas reflexões e que quem está em casa aí reflita com a gente, pare para pensar. A nossa ideia aqui, né, como a gente sempre gosta de falar, não é gerar conclusões, mas é gerar mais dúvidas, né? Então que cada um busque as respostas de suas dúvidas, busque se conhecer a si mesmo, né? Já aproveitando o tema da nossa aula, nosso encontro de hoje. Aliás, o artigo, né, uma mensagem de La Fontaine, já começa com uma dica, dizendo que normalmente nós achamos que não temos uma imperfeição, não temos um defeito, né? Porque em nossa avaliação nós não possuímos nenhum defeito, né? A tendência é nós acharmos os defeitos nos outros, falarmos das imperfeições alheias e não das nossas. Ele coloca que o que muitas vezes impede que possamos nos corrigir de um defeito ou de um vício é certamente o fato de não perceber que nós também temos esses vícios e que também temos esses defeitos, não é? Então, muitas vezes a gente pensa que é só o outro que tem o defeito e nós não, nós somos uns queridinhos. E não é bem assim, não é? Nós precisamos, muitas vezes, sair de nós mesmos e nos olhar, não é? Como se nós fôssemos uma outra pessoa, olhar para nós mesmos e perceber, puxa, mas e olha só, olha o que eu estou fazendo, não é? E se outra pessoa fizesse isso para mim, como é que seria, não é? Isso que eu estou fazendo. Então, o defeito e o vício, muitas vezes, não está somente no outro, ou não está no outro, talvez esteja muito mais em nós mesmos, né?
Então, é interessante. Tem um artigo também da Revista Espírita, que é o Perdão, que é lá de agosto de 1862, e que fala justamente muito disso. Aquele que conhece a si mesmo, ele tem muito mais chance de triunfar com muito mais facilidade sobre si mesmo. E nesse artigo, eles vão trazendo assim aquela questão do atleta, não é? Do campeonato. E se nós formos pensar exatamente assim, se nós estivermos em uma competição, estivermos ali para transpor determinados obstáculos, nós precisamos conhecer as nossas habilidades e as nossas dificuldades. Nós precisamos saber se nós vamos dar conta do recado. Então, para isso, é preciso conhecer a si próprio, é conhecer as nossas habilidades, os nossos defeitos, os nossos limites, as nossas imperfeições, o que é que a gente precisa ainda trabalhar mais, porque para a gente transpor obstáculos, a gente vai ter que trabalhar muito com essas questões. Então, é fundamental que nós possamos começar a desenvolver esse trabalho dentro de nós. Tem uma frase de Goethe, né? Que é uma frase, pelo menos ela é atribuída a ele, que é: contra nada somos mais severos do que contra os erros que abandonamos ou que pensamos ter abandonado. Então a gente, por um mecanismo de julgamento, né? Muitas vezes a gente realmente é mais severo, principalmente com os erros que a gente tem. Então, eu sou um cara que gosta muito de psicologia, apesar de ter estudado muito superficialmente, mas tem a teoria de Freud, pelo menos, né? É que nós julgamos o outro por aquilo que nós temos no nosso subconsciente. Então, nós só conseguimos... só gera emoção na gente, melhor dizendo, né? Então, quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos ódio, quando nós sentimos uma indignação, geralmente está associado a um gatilho emocional de algo que existe ainda no nosso subconsciente. É por isso que é tão difícil a gente perdoar coisas que despertam emoções, né, na gente. A gente não se perdoa muitas vezes também. Então, esse processo do autoconhecimento vai muito nisso, né? Da gente conseguir identificar essas coisas que despertam gatilhos emocionais na gente, reações que a gente tem que, de repente, não sejam tão adequadas para a situação, né? Sentimentos muito fortes, né? Não, eu odeio que façam isso, eu tenho uma raiva quando alguém fala tal coisa. Mas será que é proporcional isso aí? Será que isso está sendo proporcional à atitude? O que essa emoção está te ajudando a fazer? Ela está te ajudando a resolver o problema? Ela está te aumentando o problema? Está te distanciando? Então, esse caminho do autoconhecimento é uma coisa muito legal da gente começar a pensar, né? E o Kardec até sugere, né, Dudu, da gente fazer isso aí de uma maneira mais pragmática, né? Mais científica, eu até diria, né? Sem muita abrangência para respostas que tenham duplo sentido, né? Então, bem nessa temática que a Sônia trouxe pra gente, né? Se fosse outra pessoa, eu aceitaria isso? Sim ou não? Não existe, o Kardec ainda fala ali, né? Não existe espaço para o talvez, né, no livro Consolador. Não, é sim ou não. Aceitaria ou não aceitaria? Gostaria ou não gostaria? Isso seria uma coisa produtiva ou improdutiva? Então, a gente ter essa visão um pouco mais analítica das nossas reações, dos nossos pensamentos, com certeza nos auxilia muito nesse processo de autoconhecimento. E o que nos distancia disso, né, é a nossa visão mais leniente, né? Então, a gente é mais leniente com os nossos próprios erros, a gente, não, mas de repente isso é porque eu estava sentindo tal coisa, então não foi tão ruim assim. Na verdade, eu não sou orgulhoso, eu sou honrado. A gente vai criando mecanismos, né? Eu não sou avarento, eu sou moderado. Não é bem assim. Muitas vezes, quando a gente está falando muito nos outros, nós estamos falando muito mais de nós mesmos.
E nesse artigo, Allan Kardec, não Kardec, mas La Fontaine, ele vem falando justamente a questão do orgulho, o quanto o orgulho que nós temos, o auto-orgulho, não é? O orgulho, e até mesmo o orgulho familiar, o orgulho de uma sociedade, o orgulho, o narcisismo que vai rolando ali, nós muitas vezes precisamos trabalhar com isso. Não, a nossa nação não tem defeitos, é a nação, é a outra nação. Não, a nossa família não tem defeitos, não é? Não, são os outros. Não, eu não tenho defeito. É o Felipe, é o Eduardo, é o João, é a Maria. Eu não tenho esses defeitos. Ora, se eu não tenho esses defeitos, o que é que eu estou fazendo aqui em um plano de provas e expiações, precisando passar por um processo de evolução? Aliás, o conhecer-se a si mesmo, né, esse processo de autoconhecimento, ele é o start de outro processo, o da transformação moral. É. Porque começa por aí, nós nos conhecendo para identificar nossos defeitos, nossas imperfeições, né, e trabalhar, educá-las, eliminá-las, transformá-las. Então, todo esse processo de transformação moral, né, que a doutrina espírita sempre preconiza em vários momentos, em várias instâncias, justamente começa por aí. Né? Começa pelo autoconhecimento, de sabermos quem somos nós e trabalhar o que somos, valorizar, né, e incentivar cada vez mais as nossas virtudes, né, e procurarmos eliminar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Tem uma ferramenta de gestão. Eu acho muito interessante, o Kardec até sugere a gente ver essa questão de uma maneira mais pragmática, né? Tem uma ferramenta de gestão que é o PDCA. O PDCA funciona, isso é para gestão de problemas, realmente, né? A gente tem um problema lá, a gente tem que varrer o chão da casa, tá? É um problema, simples, né? O que eu tenho que fazer primeiro? Por que o chão tá sujo? Ah, tá sujo porque alguém tá entrando com os pés embarrados. Tá, beleza. Então eu vou ver o que fazer para evitar que alguém entre com o pé embarrado, mas eu vou também começar a limpar o chão, né? E depois eu vou fazer uma verificação se aquilo ali que eu fiz deu certo ou não, que é a parte do C, né? Check. E depois eu avalio tudo que foi realizado. Então o PDCA consiste mais ou menos nisso. Primeiro a gente faz uma avaliação, né? A gente verifica, a gente entende, né? A gente analisa o problema, depois a gente executa uma solução que a gente pensou ali. Depois a gente verifica. Então é bem interessante a gente utilizar essa abordagem no autoconhecimento, né? O autoconhecimento seria o primeiro, né, Dudu, como tu disse, né, da reforma íntima, digamos, né? Então seria o primeiro passo, que é a parte da análise, né? Então nós temos que nos analisar primeiro, nos conhecer primeiro, verificar os problemas que existem em nós. E o Espiritismo nos ajuda nisso também, porque nos dá a certeza que nós tivemos coisas passadas que nós não nos lembramos, nós não reconhecemos. Nós temos defeitos que muitas das vezes não estão latentes, né? Estão incubados, e que uma situação vai fazer com que aquilo ali apareça, né? Vai despertar aquele sentimento que daqui a pouco não é algo corriqueiro, ou até mesmo uma pessoa, né? Não, com esta pessoa eu não consigo ser calmo, eu não consigo ser passivo, eu não consigo perdoar. Bom, então a gente consegue entender que neste ponto é onde a gente necessita de mais trabalho, porque tem algo já de uma encarnação anterior que está sendo assinalado ali para a gente. E se a gente conseguir fazer isso que o Santo Agostinho está recomendando, que o La Fontaine está recomendando, que é sair um pouquinho fora do meio, né? Sair um pouco de dentro da gente, olhar de fora, tentar analisar a situação de uma maneira crítica, a gente vai identificar essas coisas. E a gente vai traçar um plano para ir mudando. Ah, não vai dar certo. Uma vez, 2, 3, 10, 20, 30, enfim, esse é um ciclo, né? Ele vai, repete, eu mudei, mas não melhorei tudo que tinha que mudar, ainda tem alguma coisa. E é um processo realmente de reforma, né? E essa análise inicial, ela é muito importante, é importante a gente se conhecer, para a gente saber onde mudar, para a gente saber aonde estão os nossos maiores, aonde estão as nossas maiores dificuldades, né? Aliás, Felipe, antes de
entrar nos valiosos conselhos de Santo Agostinho, né, para iniciarmos esse processo de autoconhecimento, eu gostaria de ir à questão 909 de O Livro dos Espíritos, né, onde... 19. Hã? Não, 19, né? Antes da 919... Tem a 909 que fala. E a 909, tá? Tá bem. Onde há uma pergunta muito interessante de Allan Kardec sobre esforços para domarmos nossas más inclinações, né? E os amigos espirituais respondem justamente quão poucos são os esforços que nós precisamos fazer, mas são raras as pessoas que fazem esse pequeno esforço. O que precisamos é vontade. É a vontade. É a vontade de mudar, vontade de eliminarmos as nossas más tendências, né, as nossas imperfeições. Está faltando vontade. Isso nos reporta lá para as obras póstumas, quando nós dizemos, não, mas a carne é fraca. Não. Daí os amigos espirituais respondem, não, a carne não é fraca. O que não é muito fortalecido é o espírito. Exatamente. Não é o problema da carne. É a nossa vontade. Nós, espiritualmente, a nossa capacidade, as nossas capacidades da vontade, da inteligência, é que estão fragilizadas. Então, nós precisamos elastecer, nós precisamos fortificar, amadurecer, fortalecer, né? Dar uma vitamina para isso tudo e ir trabalhando com essa vontade e, a partir dali, nós começarmos com esse autoconhecimento e esse conhecimento das nossas possibilidades, das nossas limitações, dos nossos vícios, mas também nós temos muitas vezes que reconhecer que nós já fizemos avanços. Ora, nós estamos em um planeta de provas e expiações. Nós temos de entender que nós já avançamos um pouquinho, sim. Não vamos dizer, eu sou uma porcaria. Não, eu não sou uma porcaria. Eu sou uma obra de Deus. Eu sou criado por Deus. Como é que Deus iria criar alguma coisa que não valesse a pena? Né? E nós já passamos por um mundo primitivo e já estamos aqui. E logo mais adiante nós vamos estar em outros mundos. Então nós estamos dentro desse projeto, desse processo, dentro desse encaminhamento. Então vamos também valorizar essas nossas aprendizagens já feitas. Mas isso não significa que nós temos que desconhecer que temos muito ainda a trilhar, não é? E para fazer essa trilha, para fazer essa caminhada, quando alguém vai para uma trilha, ela se prepara. Ela não sai louca, não é como se fosse ali na esquina comprar um pão. Não é? E nem quando vai comprar um pão ali na esquina, sai ela louca também. Tem que levar um dinheirinho, né? Tem que botar um chinelinho, não dá para sair com qualquer... Do jeito que está, de repente. Então, tem que haver uma preparação. E essa preparação é, sim, o conhecer a si mesmo. E como esse exemplo da trilha é interessante, né, Sônia? Porque se a gente vai fazer uma trilha, a gente vai verificar a temperatura, vai ver o tempo, né? Quantos graus vai estar? 30 graus. Eu vou de casaco? Preciso levar um casaco? Não. Eu tenho mais dificuldade com o calor ou com subilomba? Ou eu tenho mais dificuldade com a hidratação? Eu preciso tomar mais água, senão eu não resisto? Então, olha quantos elementos da gente são importantes para fazer uma simples trilha, né? Que nós precisamos saber. Né? Então, a gente precisa se conhecer, precisa conhecer nossas dificuldades, as nossas forças também, né? Não, nisso aqui eu sou mais resistente. Poxa, se for uma trilha subindo um morro, eu tenho força, porque minhas pernas são mais fortes. Mas é uma trilha que vai ter que passar num rio e eu não sei nadar. Então eu preciso me preparar para isso. Então esse exemplo é muito, muito bacana da gente fazer quando a gente está falando de autoconhecimento. Então é conhecer as nossas limitações também para que a gente trace um plano mais condizente, né? Não, a partir de agora eu vou ler 400 livros num ano. Puxa, mas eu não li um livro esse ano ainda. Como é que eu vou ler 400 em um ano? Né? Eu não tenho essa disciplina ainda, então eu vou fazer um pouquinho. Então eu vou começar pelo primeiro passo. Eu vou ler um livro,
Então, isso também é interessante nessa questão do autoconhecimento. A gente pode aplicar para quase tudo na nossa vida, né? Então vamos às sugestões que Santo Agostinho nos dá lá no Livro dos Espíritos, né, de como realizar esse processo, pelo menos como começar a realizar esse processo do autoconhecimento, que está na questão 919. Quer que eu leia a pergunta também, Dudu? Sim. Tá. Então, na questão 919, Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida, e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-los disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Agora vem a resposta de Santo Agostinho. Isso. Essa é a resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara alguém algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticasse durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus os assistirá. No início, quando nós formos começar com este exercício, muitas vezes nós vamos perder o sono, não é? Porque, como é que eu fiz isso? Daí a gente não vai dormir atormentado, porque, por que é que eu fui fazer? Mas com o tempo a gente vai começar a perceber e daí tranquilamente o sono vai chegando, porque nós ou vamos começando a reduzir, ou também porque nós vamos começar a perceber que aquilo que nós não conseguimos resolver, muitas vezes nós podemos pedir ao nosso espírito protetor que nos auxilie quando nós estivermos adormecidos, o corpo estiver adormecido, ele vai estar recuperando as suas energias, mas nós, em espírito, emancipados, nós podemos estar interagindo com o nosso espírito protetor e ali nós estarmos aprendendo como resolver tal situação, como trabalhar com tal situação. Então, isso é importantíssimo. Então, quando Santo Agostinho diz toda noite faça, isso é claro que muitas vezes nós vamos, sim, né, ficar pensando. Agora, o que não impede também que as pessoas não façam isso somente durante a noite, mas ao longo do dia. Quando for fazer alguma determinada situação, não precisa esperar só até a noite. Logo em seguida, né, quando a ficha cai, puxa, mas será que eu não poderia ter agido de uma outra forma? Porque às vezes dá até tempo de reparar naquele instante, né? Exatamente. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você pela manhã, você discute com um colega e sem querer o magoa, né, sem perceber. À tarde, depois do almoço, aquela sesta, você ali, né, pensando, aí vem e eu acho que eu magoei fulano. Eu vou lá conversar com ele, pedir desculpas, né, e contornar essa situação, né, reparar essa situação, que realmente eu não fui justo nos meus comentários. Ou seja, se ainda dá tempo de você reparar alguma falta, alguma mágoa, alguma, né, algum vício, né, que você cometeu, né, procure reparar isso o mais rápido possível. Não é isso, Felipe? Com certeza, né, Dudu? Nós estamos até nos aproximando do final já. Eu teria um caso particular para contar, vou resumir ele, bem resumido. Mas uma vez eu tive um colega de trabalho em qual estava no exército ainda, então a gente dividia as funções. E eu tinha bastante dificuldade de relacionamento com ele. Assim. Eu nunca tinha tido dificuldade de relacionamento com um colega de trabalho como eu tive com aquele cara.
E aí, puxa, eu ficava irritado, né? Chegava em casa e... mas o cara fez isso, fez aquilo, fez tal coisa, ele agiu assim, ele agiu assado. Aí eu abri o evangelho, né? Mas 5 vezes, no mínimo, caiu a mais vossos inimigos. E as outras 4 caiu em algo relacionado a conhecer a si mesmo, ao orgulho, né? Então, eu fui mudando aquela relação, por conta que o evangelho não me deixava ir para o outro lado, né? Eu queria ir para o outro lado, eu queria o combate, mas o evangelho dizia, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. E hoje o cara é um grande amigo meu, a gente começa a conversar sobre essas coisas, assim, e ele fala, puxa, é verdade, eu pensava a mesma coisa. Então, assim, como essa questão da gente ir se conhecendo, né, e depois eu fui ver que, na verdade, o problema, as coisas que eu reclamava dele era o que tinha em mim, né, eu era muito parecido, então nós dois éramos muito parecidos, e aí nós acabávamos entrando em conflito, justamente por ser parecidos. E a gente Aquela história vai dos se dois bicudos conhecendo, não né? se beijam, não é? Exato. Dois bicudos não se beijam, né? Então a gente acabou virando amigo depois, muito por conta dessa ferramenta, né? De se conhecer a si mesmo, de usar o evangelho mesmo, né? Que nem dizia o Chico, aplica o evangelho. Não é para bater o evangelho na cabeça da pessoa, né? É para a gente ler o evangelho e refletir sobre ele e realmente utilizar aquela mensagem que caiu ali para melhorar a nossa vida, né? E melhora, né? De um inimigo a gente fazer um amigo, poxa, isso é uma coisa que não tem nem como a gente somar, né? E uma última coisinha que eu gostaria de falar é que o La Fontaine é um escritor bem famoso, né? Francês, provavelmente a Sônia e o Eduardo tenham mais a citar, mas ele é considerado o pai da fábula moderna. Então ele escrevia livros sempre relacionando animais com relações. Isso é bem legal, assim, a gente tem a história do sapo e do escorpião, da raposa e das uvas. São vários continhos, assim, que ele ia falando por parábolas, né? Parábolas com animais, assim, e faziam a gente refletir sobre alguma atividade que podia ter acontecido, sobre uma ação que podia ter sido feita, né? Sobre os sentimentos internos que a gente vai desenvolvendo. É bem interessante e bem legal ele ter vindo dar essa comunicação, porque vai bem de encontro às coisas que ele escrevia e que ele trazia. Aliás, Ele esse é o faleceu em objetivo, 1695, né? esse é o objetivo da fábula, né? Através de uma história, de um conto entre animais, você tirar aspectos morais que servem para o ser humano. E o legal é que foi ele, em espírito, ele vem, não é, e traz essa mensagem do quanto ele já estava alinhado com todas essas questões, com essas possibilidades, né, do conhecer a si próprio, do entender-se, do buscar, não é, dentro das falas, dentro dos relacionamentos, das interações, buscar essa aprendizagem conjunta. Isso é muito importante. Então, tudo vai se aproximando e vai em conjunto formando toda uma possibilidade diferenciada que vai nos levando a outros pontos. Bem, mas nós já estamos ao final e o spoiler, é claro que nós não vamos dar, mas nós teremos para mais adiante novidades em nossa programação. Então, foi um prazer, uma satisfação estar com vocês, estar com o Eduardo, estar com o Felipe, e estar aqui conversando sobre essa questão do conhecer a nós mesmos e que tenhamos todos uma semana abençoada e que possamos trabalhar com essas questões de conhecer a nós mesmos, de procurar começar a desenvolver este hábito, este exercício de nós nos conhecermos a nós mesmos. Não é só ficar se olhando no espelho físico, mas vamos nos olhar no espelho espiritual, no espelho da alma. E é isso aí, pessoal. Compartilhem nossos vídeos, lembrem de darem seus likes, e inscreverem-se no canal e nos ajudarem a divulgar essa nossa proposta de incentivo e de estudo das revistas espíritas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um último lembretezinho aqui, que é bem interessante, é que o Haroldo tem um projeto paralelo com o projeto espírita dele, que é a Odisseia, né? Que é voltado justamente para esse conhecimento, esse autoconhecimento. É bem legal, quem tiver dúvida lá, fica a recomendação.
ele vai tocando nesses pontos, vai fazer alusão a todos esses temas que nós conversamos hoje aqui sobre o La Fontaine. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana e assistam a nossa próxima semana que com certeza vão gostar das novidades aí. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.